Ok. Vamos lá, vamos começar mais uma aula importante aqui no Questão de Direito, né? Que é um programa da TV Cresce, é uma aula, é um curso da TV do Conselho Federal. Então, muito bacana esse projeto. O professor já leciona aqui há mais de 6 anos, né? Muito tempo, passa rápido, a vida passa rápido, né? Por isso a gente precisa viver bem, com carinho, com respeito aos outros. Vamos juntos, então, falar de briga de posse e imóveis irregulares. Professor, por que briga de posse? Você sabe que nós temos no Brasil, nós temos o costume de comprar imóveis através de contrato de gaveta. É um costume. É um costume por quê? Porque fazer a coisa certa e o procedimento de compra e venda de um imóvel correto, ele passa por 3 fases. Recolhimento do ITBI, ok? Depois a escritura pública, lavrar a escritura pública no tabelião de notas. E o terceiro procedimento que nós temos seria o registro no cartório de imóveis. Então, toda vez que a gente compra um imóvel totalmente regularizado e faça a devida transmissão para nós, compradores, o nosso cliente comprador, você pode calcular em no mínimo, 5 a 6%, né, do valor do imóvel. Tá? Pode ser que sobre um troco, dependendo da diferença do ITBI. É muita coisa. Para o brasileiro é muita coisa. Nós pagamos para tudo. Paga para viver, paga para nascer, paga para morrer, como diz a música. Então, muita gente fugindo desse caminho, que é mais oneroso, acaba fazendo um contrato de gaveta. Acaba fazendo uma escritura pública e não registra. Arremata o imóvel no leilão, tem acesso à carta de arrematação e não registra. Ganha uma ação de adjudicação compulsória e não leva a registro. Por isso, os imóveis no Brasil, uma pesquisa revelou que nós temos mais de 35 milhões de imóveis irregulares no Brasil. E aí, normalmente, essas brigas que vão parar no Poder Judiciário são brigas de posse. Porque um alega ser posseiro, o outro alega ser posseiro também, um alega ter o contrato de gaveta. Nessa briga, vale quem tem o quê? O registro. Quem tem o registro no cartório de imóveis sempre leva vantagem. Sempre leva vantagem. Porque quem tem o registro no cartório de imóveis é dono, é proprietário. O brasileiro, infelizmente, nós não aprendemos isso na escola, na graduação. O YouTube ele ajudou muito nisso, né? O YouTube, o Google, o acesso ao conhecimento, ele está mais fácil. Então hoje, você que tem uma escritura pública não registrada, você tem que saber que você não tem o registro, que você tem a posse. Se você tem um contrato de gaveta, um instrumento particular feito por um advogado, bem feito, advogado, corretor, até contador às vezes faz esse contrato, também não é o registro. Uma carta de arrematação, uma carta de adjudicação não substitui o registro no cartório de imóveis. E para explicar melhor, surgem diversas leis, o Brasil é o país das leis, né? Nós temos muitas legislações, eu não sei para que tanta lei e pouca aplicabilidade. Eu não gosto muito desse formato, acho que é muita lei para nada. Surge a lei da regularização fundiária, uma lei interessante, uma lei importante, mas explicaram mal para os advogados, explicaram mal para as advogadas, para os corretores, corretoras, para o leigo, para o brasileiro. Venderam para o brasileiro que a regularização fundiária iria regularizar tudo, o imóvel lá no cartório de imóveis, as REURBs. E não é isso que a REURB faz. A REURB não regulariza o imóvel no cartório de imóveis. A REURB, eu faço um requerimento no município. O município, com a lei da regularização fundiária, foi obrigado a criar uma comissão de regularização fundiária. Então, dentro do município, da prefeitura, tem que ter. Esse município vai receber um requerimento. Esse requerimento vai ser dado o devido andamento e o município, com base nos documentos que forem juntados, no pedido, ele vai fazer a regularização, entre aspas, né? Porque se for definido o procedimento de regularização fundiária, o município vai entregar para o requerente ou os requerentes um título de regularização fundiária. Se a área for pública, um título de posse. Esse documento da REURB, que é um documento bacana, é um documento legal, mas ele não substitui o registro no cartório de imóveis. E se você pegar esse documento e for registrar no cartório de imóveis, a maioria dos cartórios nega o registro, porque não tem sentido. A Lei 6.015 ela criou uma cadeia, requisitos para registro, e as normas da corregedoria também. É onde muitas vezes você fica com um título, né? Você fica lá com esse título dado pela prefeitura, pelo município, achando que é proprietário. E não é, porque só existe uma forma de a gente ser proprietário. O nosso nome lá no cartório de imóveis
no cartório de imóveis. No Brasil é assim. Você só pode se considerar proprietário, dono, se o seu nome aparece lá no cartório de imóveis, na certidão de matrícula, na certidão de propriedade, seja matrícula ou transcrição. Essa briga de posse, nós precisamos sempre lembrar que se for parar no Poder Judiciário, porque eu alego ser dono, eu comprei através de contrato de gaveta, mas eu também comprei. A posse, apesar de ser um direito sui generis, que eu defendo muito, eu não penso que a posse não vale nada, pelo contrário, a posse vale muita coisa. Tanto é que a posse, atualmente, ela é sim um direito autônomo sui generis, conforme anunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, ou seja, é a realidade da vida. Muita gente compra posse, muita gente vende posse. Isso é normal, faz parte da cultura do brasileiro, em virtude de vários motivos, entre eles pelo fato do imóvel ser regularizado ser mais caro, né? Claro que não estou discutindo a segurança sempre vai ser maior. A segurança no registro nunca vai ser absoluta, vai ser sempre relativa, mas é a maior segurança que nós temos no Brasil. De fato é isso. Quando nós temos um imóvel irregular, nós temos uma dificuldade até de nos defender. E a chance de cair num golpe é muito grande. A chance de cair num golpe é muito grande. E por que eu falo isso? Porque o contrato de gaveta não gera a publicidade. Por isso nós chamamos contrato de gaveta. Contrato de gaveta porque eu sou o comprador, você é o vendedor, você vai guardar o contrato aonde? Na gaveta. Na pasta e dentro da gaveta. Eu vou guardar o contrato do comprador também na gaveta. Quem fica sabendo desse negócio? Só nós. É um contrato de gaveta. Gaveta porque vai parar na gaveta esse contrato. A escritura pública, quando devidamente registrada na matrícula do imóvel, ela gera efeito para todos. Porque nós temos um princípio que é o princípio da publicidade. Qualquer pessoa que vá no cartório de imóveis consegue requerer uma certidão de propriedade atualizada, ou qualquer outra. Ou seja, você fala que é dono de um imóvel, talvez contando uma história para mim. Eu sou dono desse quarteirão inteiro. Eu vou lá no cartório de imóveis com o seu nome completo, CPF, RG, eu faço um levantamento para ver se você está falando a verdade. Quando nós falamos de um imóvel regularizado, essa informação é pública. Qualquer pessoa tem acesso. Via pesquisa, via ofício no Poder Judiciário, através de ações. A publicidade, de fato, no imóvel irregular, ela não existe. Ela não existe porque é feito por contrato de gaveta, escritura pública que vai ficar na gaveta. Então a grande segurança que nós temos numa transação imobiliária bem feita é a publicidade. A autenticidade, publicidade, faz a diferença. Ter um imóvel irregular no Brasil é muito comum, mas não é bom negócio. Aquela frase que só é dono quem registra é verdadeira. Quem acompanha as aulas do professor Júlio, e quem faz a leitura dos meus livros, né, dos meus vários livros que o professor tem em Direito Imobiliário e Direito Civil, sabe que eu defendo muito a posse como um direito autônomo, conforme enunciado. Mas não dá para a gente comparar. Você ter um imóvel registrado, você sabe que se você tem um registro, a propriedade do imóvel, e aquele bairro, aquele quarteirão, aquela rua, se vai ocorrer a desapropriação, você vai receber indenização. Você vai receber. Se essa indenização vai ser justa ou não, dá até para discutir valor no judiciário. Mas que você vai receber, vai. Agora, você tem um imóvel irregular. Você tem um imóvel que não está registrado no seu nome. Em caso de desapropriação, sabe o que você vai receber? Nada. Nada. Porque você não consegue comprovar que você é dono. Você vai ter uma dificuldade muito grande de não receber. Ou melhor, de não receber, de receber, né? A chance é muito grande de não receber. Retificando aqui. Ou seja, o imóvel regularizado é diferente. Quando eu tenho um imóvel regularizado, eu consigo financiar. Hoje tem vários financiamentos que eu consigo financiar uma outra casa, um outro apartamento, um sítio, uma chácara, uma casa na praia, um apartamento na praia, que é o sonho do brasileiro, e eu consigo dar como garantia a minha casa. Então, ter o imóvel registrado, regularizado, ter a propriedade, o domínio, faz toda a diferença. Faz toda a diferença em termos de mercado imobiliário, faz toda a diferença em termos de segurança jurídica, e faz toda a diferença também, e eu quero lembrar você, faz toda a diferença numa briga de posse, numa invasão. Veja, você tem uma casa na praia, tem um sítio, uma chácara, um imóvel urbano. Esse imóvel é invadido. Esse imóvel é invadido, e sabe o que pode acontecer? A pessoa que invadiu pode fazer uso capião. Você não pode ficar inerte. Você vai ter que fazer algo para tirar esse invasor, esses invasores.
Se você tem um registro, você poderá utilizar as ações petitórias, ação de resgate, reivindicatória, ação de missão na posse. Nessas ações petitórias, que são ações que eu preciso provar o registro à propriedade, nós temos a súmula 487 do Supremo. O que diz a súmula 487 do Supremo? Se você digitar no Google, você vai ver que o professor está falando a verdade aqui. A súmula 487 do Supremo, ela esclarece que numa briga de posse, prevalece quem tem o registro. Prevalece quem tem o registro. É isso que esclarece muito bem a súmula. Olha só o que diz a súmula aqui, ó. O professor está pegando para você aqui, ó. Opa. Ó, 487. Ó, numa briga de posse, prevalece quem tem o registro. Tá aqui, ó. Prevalece quem tem o registro. Súmula 487 do Supremo. Ou seja, o judiciário, quando for julgar uma ação dessa, ele é uma tutela de evidência. O que é uma tutela de evidência? Aqui, ó. Ó, tá aparecendo aqui, ó. Súmula 487 do Supremo. Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base nela for disputada. Então, se você está fazendo uma ação, você tem um registro, você tem a certidão de propriedade no seu nome, você está requerendo, você quer reaver o imóvel invadido. Se o judiciário verificar que realmente você tem um registro, o judiciário tem que seguir essa súmula, a 487 do Supremo. É uma tutela de evidência. Essa posse, ela não vai entrar no mérito. Eu vou recuperar esse imóvel com base nessa súmula. Agora, olha que interessante. Se você não tem o registro, infelizmente, se você tem somente, unicamente, exclusivamente a posse, o invasor tem a posse. Você tinha a posse, porque você perdeu, ela foi esbulhada, ela foi turbada. Essa ação possessória, se a posse do invasor é de mais de ano e dia, você já não consegue eliminar para desocupação, para reaver o imóvel. Ou seja, essa discussão na ação possessória pode demorar anos e anos. O professor tem várias ações possessórias no escritório. Eu falo que uma ação traiçoeira é uma ação que, se o cliente não é uma pessoa com a cabeça aberta e confia no serviço do advogado ou da advogada, é uma ação que acaba até rolando um desgaste entre a relação advogado e cliente. Porque o cliente muitas vezes vai achar que é culpa do advogado, da advogada. E não é. As ações possessórias são demoradas, cansativas pela sua natureza. Porque o judiciário não vai decidir da noite para o dia, o judiciário dificilmente vai dar liminar. O judiciário vai marcar uma audiência justificativa, vai marcar uma audiência de instrução e julgamento. Salvo exceções, tem juízes que não marcam, né? Hoje nós vivemos uma jurisdição defensiva. O judiciário se livra dos processos. Não tem julgamento mais. Se livrar dos processos. Nós não podemos generalizar que tem muitos juízes bons, boas juízas, né? Mas tem muita gente que se livra dos processos. Isso é uma realidade, você precisa saber disso. O brasileiro precisa saber onde ele está pisando. Ele precisa saber que o Poder Judiciário é uma prestação de serviço horrorosa. Horrorosa. Não é culpa de servidores, tem muitos servidores maravilhosos, mas é culpa do sistema. Tinha que ter uma fiscalização maior por parte da Corregedoria, mais funcionários, mais equipamentos, metas, né, reais, fazer o juiz, que é o coordenador, gestor da vara do cartório, trabalhar, ser fiscalizado, bater ponto, né, acabar com essas punições. A punição é você vai ser exonerado, só que você vai receber o valor integral, tá, pro resto da vida. Poxa, isso não é uma punição a um magistrado, isso é um plus, é um bônus, né? Então tem muita coisa errada. O brasileiro, nós pegamos muito no pé da política, e tem que pegar mesmo, tem muitas coisas absurdas, mas o judiciário a gente precisaria ter outros olhos, né? Pena que o Tropa de Elite acabou no 2, deveria ter ido até o 12, e os 5 filmes ia ser só do Poder Judiciário. É a realidade, tem que falar a verdade aqui, direito de expressão. Então é a realidade. Então quando você bate na porta do Poder Judiciário, algumas ações não andam, algumas ações são demoradas, cansativas. Claro que tem exceção, claro que tem exceção. Né? Uso capião mesmo, você pega o Fórum de Osasco, 1 ano dura o uso capião em Osasco. Pelo menos durou aqui no escritório 1 ano, a ação que eu fiz para o cliente. Né? O juiz julgou em 1 ano. Excelente juiz, excelente fórum, excelente cartório, excelente vara. Mas não é assim que acontece em todo lugar. Então, é uma reflexão que nós precisamos fazer. A briga de posse, então, ela se dá através das ações possessórias. Reintegração, manutenção e interdito proibitório. Eu só vou brigar em relação à posse quando eu só tenho a posse, o meu cliente só tem a posse. Quando ele tem o registro, aí vai aplicar a súmula 487, com base na súmula do Supremo, a tutela de evidência. Né? Então, a ação é outra, é uma ação reivindicatória, é uma ação de missão na posse.
O nível do judiciário, gente, eu tenho muitos amigos juízes que dão aula comigo, que sou professor, né, sendo coordenador, e ele sendo coordenador, dou aula na pós dele. Mas, infelizmente, o nível do Poder Judiciário está tão ruim que você que é advogado, advogada, se você não fundamentar muito bem uma ação, um exemplo, emissão na posse. A ação de emissão na posse é uma ação que nós precisamos ter o registro, a propriedade. Mas veja, o nome da ação é a ação de emissão na posse. É a ação que eu quero a posse pela primeira vez. Eu comprei um imóvel no leilão, eu comprei um imóvel no Indicados da Caixa, eu quero ter a posse pela primeira vez. Eu quero ter acesso à posse, eu nunca tive. É uma ação petitória. O nível do judiciário brasileiro, não generalizando, respeitando os ótimos profissionais que tem, eu tenho muitos amigos e amigas juízes, embargadores, como a Ivani, que é uma excelente desembargadora, mas, infelizmente, essa minoria que faz um estrago danado, qual que é o grande problema que nós temos? Pelo fato de aparecer no nome da ação a palavra posse, infelizmente, tem juízes mal preparados que acabam achando que é uma ação possessória. E não é. A ação de emissão da posse não é, nunca foi, nunca será uma ação possessória. É uma ação petitória. Ou seja, prevalece a súmula 487. Mas o nível do judiciário está tão ruim que eu oriento os meus alunos advogados e advogadas, quando forem fazer essa ação, fundamentar essa ação em preliminar ou aonde achar melhor e realmente fundamentar, explicar ao juiz, olha, ação de emissão na posse, apesar de ter o nome emissão na posse, não é ação possessória, é uma ação petitória, ou seja, tem caráter reivindicatório. Então, o advogado hoje, a advogada, eu ensino os meus alunos, não é só ajudar o cliente, mas também tem que desenhar uma estratégia para fugir dessa jurisdição defensiva, para fugir desses julgamentos, desses equívocos, né, dessas confusões. Isso tem que ser feito para que você tenha sucesso, tenha isso, tá? Então, ponto muito importante a ser refletido.